Histórias do caminho, João o apóstolo e o perdão. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes: Pai seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Evangelho de João capítulo 20, versículos 19 a 23. Jesus no comando. As confabulações íntimas entre Jesus e os discípulos, quando terminavam as exaustivas tarefas diuturnas, ofereciam campo aos companheiros tímidos, que não logravam compreender a dimensão da sublime empresa da Boa Nova, para que se aclarassem questões nebulosas e mais se aprofundassem no entendimento do ministério recém-abraçado. Surpreendidos pela eloquência ímpar da palavra do Mestre, por mais reflexionassem, deixavam-se dominar por interrogações sucessivas, ao mesmo tempo intentando mergulhar nas reminiscências trazidas do mundo espiritual, quando se haviam preparado para o apostolado libertador. Não obstante, envoltos pelo escafandro material, sentiam-se aturdidos, em face dos conceitos audaciosos e especiais que lhes eram apresentados, sem alcançarem o sentido exato nem a total extensão da revolução patrocinada por Jesus. Vivendo o mundo do corpo no mundo das paixões, imantados às circunstâncias algo ingratas, era-lhes difícil abstrair das lições evangélicas as conotações humanas da sociedade em que se encontravam engajados. Por isto, permitia-lhes o Senhor os largos colóquios, a convivência íntima aclaradora de todas as dificuldades que lhes pairavam nos painéis do discernimento. Eram aqueles os momentos da perfeita identificação, em que as almas se abriam ao aroma rescendente do Rabi em termos de amor e de liberdade. A alocução do Mestre sobre o perdão surpreendera Pedro, ante a complexidade da benevolência que nos devemos uns para com os outros, a ponto da necessidade de perdoarmos sempre e sem cessar. Os companheiros tiveram reações diferentes, cada um de acordo com a própria estrutura temperamental. O perdão indistinto colhia-os, inesperadamente, desde que, habituados à dureza do mosaísmo, defrontavam o problema da íntima dulcificação, como consequência a compreensão das faltas alheias. As horas que se seguiram foram preenchidas pelas reflexões, mesmo depois que o poviléu se espalhou, retornando aos deveres habituais. Assim, quando o amigo se apresentava em meditação, na casa generosa em que se acolhia, João, o jovem discípulo, acercou-se, e, sem mais delongas, expôs ao divino benfeitor as inquietações que o perturbavam. Narrou as dificuldades que sentia para perdoar totalmente aos perseguidores e comentou a inevitável emoção de que se via possuído pela mágoa, quando ofendido. Havia honestidade e interesse no aprendiz, desejoso de receber ajuda no problema que o aturdia. Alongando as considerações, referiu-se aos testemunhos que aguardavam o Senhor e o estado íntimo que o dominava desde já, em vista da saudade que o colhia por antecipação. Havia uma dúlcida emoção que pairava no ar. O grande silêncio parecia sustentado por uma balada suave que se espraiava na voz da natureza. Nesse clima de ternura, o Mestre, sentindo a alma contrita e devotada do discípulo fiel, respondeu-lhe: És jovem, e a juventude louçã é a quadra da força, da intemperança e da coragem, que não passa de precipitação. À medida em que a vida premia a experiência com as dores e as conquistas do conhecimento, a razão sucede à impetuosidade e a harmonia ao tumulto perturbador. Não obstante, a idade juvenil é o período da insementação, em que se prepara o porvir de cuja colheita ninguém se eximirá, cada um conforme o trato com a semeadura. Talvez, para permitir que João se deixasse penetrar pelo ensinamento, fez uma breve pausa, para logo aduzir: a dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Quando se ama, desinteressadamente, pela empatia do próprio amor, o perdão surge como efeito natural, facultando a perfeita compreensão dos limites e das dificuldades do ser amado. Se o amor, no entanto,
é destituído de ampla dimensão e repousa nas bases falsas dos interesses mesquinhos e subalternos, ou pelo deslumbramento transitório, mais difícil se faz a solidariedade pelo perdão aos ofensores. Se não há um vínculo de afetividade, é claro que a revolta, que nasce do amor próprio ferido, arme de animosidade à vítima, que tomba, inerme, na reação infeliz, esquecendo-se de que, por sua vez, um dia necessitará, também, de perdão. No silêncio que se fez espontâneo, o aprendiz da palavra de luz percebeu a razão porque o amor é a alma da vida em todas as suas manifestações, donde defluem todas as conquistas do esforço moral e das realizações superiores. Meditava no conteúdo da lição ouvida, quando o mestre, pausadamente, prosseguiu. Daqueles a quem amamos, jamais estaremos separados. O Filho do Homem deverá marchar para o testemunho, comprovando a excelência do seu amor e sustentando a fraternidade entre aqueles que lhe são fiéis. O amor é um hálito vital, que se manifesta e mantém, mesmo quando a criatura se não dá conta. Assim é conosco. Estaremos unidos e identificados pelo ideal comum. Aqueles que me amam, sentir-me-ão na presença do aflito e do necessitado, do velhinho desvalido e da criança em abandono, do enfermo em agonia e do desditoso em alucinação. Quantos lhes distendam as mãos gentis, a mim o farão, e ouvir-me-ão, ver-me-ão nos seus apelos e lamentos, nas suas aparências e desditas. Eu lhes falarei, sustentá-los-ei com alento inusitado e entusiasmo profundo que os animarão ao prosseguimento do ministério até o nosso encontro final. João tinha os olhos orvalhados. Estranha emoção dominava-lhe as paisagens íntimas, dulcificando-lhe as ansiedades. Nesse momento, Jesus concluiu a entrevista afetuosa, afirmando: Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles, como a lecionar, que no aconchego fraterno, na comunhão entre as criaturas, ele se faria presente, sem que deixasse, no entanto, de estar também com os que o amam em soledade, os que o seguem em silêncio e testemunham-lhe esse amor em sacrifício e renúncia. Nos longes dos tempos as expectativas delineavam um mundo melhor do amor e do perdão, da fraternidade com Jesus comandando as consciências e as vidas. Amélia Rodrigues. Perdão. Perdão é a possibilidade de trabalhar no resgate de nossas próprias faltas, é a luz do arrependimento que nos clareia a estrada ainda mesmo depois de nos arrojarmos às trevas interiores, é o ar que respiramos, generoso e puro, mesmo além do nosso gesto que maculou a simplicidade da natureza. O Pai desculpa os filhos proporcionando-lhes novo ensejo à corrigenda e à santificação, e, se o todo compassivo nos tolera em semelhante clima construtivo, cabe-nos igualmente esquecer todo o mal, na consideração dos próprios males que já praticamos, aproveitando todas as horas de nossa experiência no tempo para engrandecer a bondade, sem a qual não seguiremos para a frente. A justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. Onde há fraternidade, há compreensão. E onde há entendimento, há perdão com absoluto ouvido da ofensa e trabalho espontâneo a benefício do ofensor, com as melhores vibrações de simpatia. Enquanto alimentamos as pequenas discórdias, colaboramos com as grandes guerras, e, enquanto sustentamos adversários, garantimos focos infecciosos de raios mentais destruidores contra nós. Recordemos o Cristo e lembremo-nos de que o Senhor silenciou perante a justiça. Seu Espírito Divino pairava acima de todas as disputas humanas, por isso mesmo, descerrando o coração cheio de amor, converteu-se, na cruz, em lâmpada celeste acesa no mundo para todos os séculos da humanidade, indicando-nos o glorioso roteiro da vida eterna. Emmanuel. Comentários finais. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoaste e nos perdoas, a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Assim seja. Francisco Cândido Xavier. Assim asseverou o Mestre amado e nosso Senhor, Jesus Cristo.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus apóstolos serão reconhecidos por muitos se amarem. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Evangelho de João capítulo 20, versículos 19 a 23. Há flores no caminho, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 3, Jesus no comando. Escrínio de luz, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 29, perdão. Oração do perdão por Chico Xavier. Evangelho de João capítulo 13, versículo 35.